Olá, seja bem-vindo ao Bistrô da Júlia. Hoje nós estamos com um expresso, forte, corajoso e necessário. Ele fala sobre fé, corpo, desejo e poder. O nome do livro é A Vida Secreta dos Padres Gays, Sexualidade e Poder no Coração da Igreja, de Brendo Silva. Brendo nasceu em 91, em Belém, Pará, teve uma formação marcada muito pela vivência religiosa, é pedagogo, jornalista em formação e pós-graduado em religião e sexualidade. Bem, o livro é dividido em 3 grandes blocos, sendo o primeiro sobre a biografia do Brendo e as suas experiências como coroinha e seminarista. O segundo bloco fala sobre estudos feitos pelo autor sobre homossexualidade e catolicismo. E o terceiro bloco são depoimentos de pessoas próximas ao seminarista, como, por exemplo, ex-seminaristas, padres, membros do alto clero e outras pessoas que expõem o contraste entre o discurso e a prática, a pureza e o poder, a espiritualidade e essa repressão. No clero católico e nas instituições que formam os futuros padres, o que existe é um silenciamento quanto à diversidade e à orientação sexual, que escapa à norma, com pessoas fugindo de si mesmas durante toda a existência. Existem seminaristas e padres gays extremamente rigorosos consigo mesmos, que fazem sacrifícios absurdos para negar a sua própria sexualidade. Foi assim durante um tempo com um autor que não se sentia feliz. Eles carregam o peso da negação de si mesmos. A instituição, ela obriga que o seu clero gay viva uma verdadeira automutilação, a uma vida de aparências, de gueto. Apesar de se disfarçarem como conselhos espirituais, as conversas indicam claramente uma tentativa de criar um ambiente favorável às investidas. O jeito com que ele me olhava, mesmo na intimidade, era com desprezo. Ele parecia até que fazia sexo com raiva, diz o autor, sobre algumas relações com padres e bispos que ele teve. O livro ele trata de casos gays enrustidos e que muitos deles também são homofóbicos, fazendo uma pose de santo e casto, mas que vive uma hipocrisia. Quanto mais moralista, mais se tem a esconder. Conta o autor que na Conferência dos Religiosos do Brasil, onde montam encontros para várias fases de formação, ele descobriu que estaria sempre cercado de LGBT, não só na congregação, mas em todas elas. Entre discurso e realidade sempre havia um abismo imenso. Vendem uma imagem falsa à sociedade e atacam aqueles que tentam viver uma vida mais ética. Na igreja, a hipocrisia ela é rainha absoluta. Um dado importante é que a quantidade de padres e seminaristas homossexuais, dos 12 seminaristas que conviveram, que até brincavam como 12 apóstolos, 8 eram homossexuais. E a proporção só aumenta, dizendo que numa média de 80% dos padres são gays. Com isso, a pergunta que se questiona é qual a probabilidade de vivenciarmos uma confissão justa e ética se, ao ser ele, o padre, um mensageiro de Deus, estaria vivendo ele uma hipocrisia. Conta também o seminarista que foi seminarista em Brasília e que nos quartos em Brasília eram individuais e que as visitas aos colegas eram corriqueiras, principalmente acontecendo logo após o sino tocar, que era o momento de descanso. As denúncias em tom de fofoca dentro do seminário eram comuns. O autor ele conversa com a gente num expresso duplo que a gente chama de cappuccino, porque temos a participação de uma psicanalista, Ana Paula Passos. Durante o cappuccino, conta o autor que ele vivenciou em Brasília, a partir de então ele já foi as primeiras relações dele com padres, e que um padre falava para outro, olha, aquele seminarista aceita relações. Então, é muito difícil você ver que dentro desta hierarquia, onde muitas vezes o sentimento é de paternidade, há na verdade um abuso espiritual, e explicamos o que é abuso espiritual, é quando utilizam-se de propósitos espirituais, uma pessoa com uma alta hierarquia espiritual, podendo ser de qualquer religião, o uso disso para interesses pessoais. Seguindo, denúncias em tom de fofoca dentro do seminário eram comuns. Muitos toques sutis, olhares prolongados, a autoridade moral e religiosa e até mesmo uma paternidade do tipo eu gosto muito de você como pai, propiciavam as investidas dos clérigos mais velhos sobre os jovens seminaristas. Gays se destacavam em estudos, catequese, cuidado com os necessitados, a liturgia, o estudo dos santos, os cantos gregorianos, a estética e a beleza das igrejas. São ambientes que não são liberados dentro do machismo patriarcal, mas é preponderante dentro da sociedade, dentro das igrejas. Com a oportunidade de serem padres, os gays podem encontrar na igreja esse espaço para gostarem da arte, estética, música, cantos e tudo isso de uma maneira a não transparecer a sua própria homossexualidade. Além disso, receber o poder da igreja os absolve, determina a absolvição deles de pecados e libera o ser humano para viver em paz junto com seus sacramentos. É aí que leva o autor
a considerar a hipocrisia dentro da igreja, porque isso não é vivenciado pelos padres e pelos futuros seminaristas. Além disso, recebem o poder. E é verdade que eles usam da inteligência, de uma sedução e de espiritualidade como armas para cativar esses meninos que muitas vezes são pobres e que utilizam até mesmo da religião como um caminho para uma vida financeiramente melhor. Quem domina essa simbologia acaba tendo como guiá-los, usando de palavras e olhares para desarmar ou até mesmo atrair para o poder. A humanidade ela se revela nesses contrastes entre o sagrado e o profano, entre a santidade esperada e uma verdade. Aprendi lá no seminário como os códigos de troca de favores e presentes e o modo de sobrevivência, diz o autor. A igreja ela teve seu triunfo ao controlar o quase incontrolável, que é controlar a sexualidade do ser humano. No Armário do Vaticano, um livro escrito pelo jornalista francês Frédéric Martel fala sobre a imersão desse jornalista no cotidiano de cardeais, arcebispos, bispos e padres. No Vaticano, segundo ele, é a maior comunidade gay do planeta. Esses gays se organizam em facções, criam mecanismos de sobrevivência, estabelecem troca de favores, entram em brigas político-ideológicas e têm ambição de poder. Ele deixa claro que não é contra os padres, seminaristas ou bispos gays, mas contra a hipocrisia. Nessa situação da vida real, está em jogo um mecanismo desumano. Um gay utiliza-se dos privilégios do sacerdócio católico para atacar outros gays que têm coragem de enfrentar as adversidades de uma vida autêntica. O poder investido pelo sacerdócio e a simpatia por ideais políticos conservadores colocam um possível oprimido no lugar de opressor. Ele quer que seus sofrimentos por levar uma vida dupla sejam compartilhados por seus iguais, que tiveram o ímpeto de ser quem são de forma genuína. O sacerdócio faz com que um gay saia da posição de excluído para de escolhido. Há muito tempo a igreja tem sido o refúgio de homens gays que fogem da opressão social e de si mesmos. Ao entrar no seminário, não há mais necessidade de explicar aos familiares e amigos o porquê que não tem namoradas ou não se casam. Uma grande porção de meninos e adolescentes tem contato com essas experiências amorosas, homoafetivas, dentro do ambiente religioso, exatamente como um abuso. Considerando a questão social, o ambiente religioso também se torna uma oportunidade diante dessas dificuldades sociais de trabalho, de comida e de sustento. Aqueles padres e seminaristas que se entregavam às paixões naturais da carne mostravam com firmeza o fracasso de uma instituição moralmente falida que não é, nem de longe, um modelo suposto para a família e moral tradicional. A igreja ela pede que os seminaristas considerem a igreja como mãe, os padres como pai, que vem da palavra padre e pai, e os seminaristas como irmãos. Só que o que acontece lá? Não deve ser dito, mantendo um sigilo e assim uma oportunidade de abuso, uma vez que você não pode contar para os outros o que acontece. E considerando essa visão de que a paternidade deles com seus seminaristas tem um cunho sexual, é considerado, além de um abuso espiritual, falando em nome de Deus, um abuso familiar, um abuso no viés de uma hierarquia social, como pais desses seminaristas, além de toda essa violência na forma da família de uma estrutura social. Há uma subcultura gay dentro do clero católico, com falas como cuidado com as amizades particulares, de modo a explicar que os romances entre seminaristas ou religiosos é comum, mas não se pode chamar de namoro, deturpando também a palavra amizade. O autor ele também explica que apenas o celibato não torna um gay menos gay. A falta da relação em si não é o fator que o deixa de ser homossexual. Seria um absurdo não sentir o que se sente. Abster-se de integrar todas as singularidades de uma pessoa, de uma homossexualidade, pelo motivo que for, não exime ninguém de ser o que se é. E assim, a gente termina esse expresso quente, forte, corajoso e fazemos aí, no próximo episódio, um cappuccino bem especial com Ana Paula trazendo pra gente aí, psicanalista, informações com o olhar dela, o Brendo, o autor do livro, com toda a experiência dele e também os estudos, uma vez que ele já fez graduação em religião, ele está finalizando faculdade de jornalismo, é pedagogo e tem uma experiência de mais de 10 anos nesse ambiente. E comigo aí, fazendo uma interação, intermediando os dois. Espero que você goste e até lá!